Bom, como é que eu posso fazer nesse caso para diminuir, né, a corrosão? Ou seja, como é que eu vou interferir nessa pilha de aeração diferencial? Uma das formas é com revestimento. O revestimento, ele cessa qualquer pilha, porque você não deixa um meio corrosivo entrar em contato com a peça metálica. Então, não tem como ter troca de elétrons, né? Não tem um eletrólito para isso. Outra forma de proteger, né, essa tubulação da formação dessa pilha é aplicando uma proteção catódica. O que seria a proteção catódica? Como vocês podem ver aí na figura, tem uma tubulação, né, que vai ser enterrada, mas para isso eles colocaram uns eletrodos e vão fazer a proteção catódica. Mas como funciona a proteção catódica? A proteção catódica funciona você colocando uma retificadora, ou seja, eu vou aplicar uma diferença de potencial para fazer com que o fluxo de elétrons aconteça agora de uma maneira controlada. Eu vou ter a tubulação, né, que inicialmente é um anodo, o ferro oxida e corrói, e o meio corrosivo, a água e o oxigênio reduzem, então a troca de elétrons ocorre assim. Para eu diminuir essa corrosão causada pela essa diferença de oxigenação, eu vou criar uma outra pilha, eu vou criar uma pilha galvânica, né? Pilha de metais diferentes. Eu vou conectar essa tubulação um anodo de sacrifício. Só que além do anodo de sacrifício, né, está funcionando como alguém que vai oxidar no lugar da tubulação, transformando a tubulação em catodo, eu vou fluir esse elétron, né, de maneira controlada, mantendo a tubulação como meu catodo. Por isso do nome proteção catódica. Eu vou forçar a tubulação a ser o catodo, porque eu vou forçar o fluxo de elétrons para que a corrosão aconteça no anodo de sacrifício. Então, eu vou proteger essa tubulação, dessa formação dessa pilha de aeração diferencial, forçando o anodo de sacrifício ser o anodo dessa pilha, né? E não mais a pilha formada entre a região superior, né, que é o catodo, e a região inferior, que é o anodo. Agora o anodo vai ser o anodo de sacrifício e a estrutura metálica inteira vai ser o catodo. Aqui tem um experimento para mostrar como que a diferença de oxigenação na superfície metálica influencia no processo corrosivo. Cria essa região anódica e essa região catódica. Na primeira figura, a gente tem a figura de uma placa metálica e sobre ela colocamos uma gota d'água, como aquela foto que eu mostrei, como aquele esquema que eu mostrei. Ao redor da gota d'água, a gente tem oxigênio dissolvido. Então, ao redor da gota d'água, eu tenho oxigênio dissolvido. No meio da gota d'água, eu não tenho oxigênio, eu tenho pouco oxigênio. Então, eu tenho diferença de concentração de oxigênio no meio da placa para o redor da gota d'água. Para mostrar essa diferença de oxigênio, para mostrar onde que ocorre a oxidação, né, onde é o anodo, a gente colocou substâncias químicas que dão cor. Então, a região onde vai corroer, que é o ferro vai a ferro 2, ele vai oxidar, vai formar um anodo, o ferro 2 vai entrar em contato com essa solução e vai ficar azul. Em contrapartida, no catodo, eu tenho oxigênio e água que reduzem a OH-. Nessa solução também tem uma substância que fica rosa na presença de OH-. Então, se vocês olharem as figuras, ao longo do tempo, eu vou formando uma região central azul, em função do ferro que está oxidando e da ferro 2, né? Então, no meio, está formando uma região azul, que é onde é o anodo, e ao redor da gota, que é onde tem mais oxigênio, é onde eu tenho catodo, é onde está acontecendo a redução do oxigênio da água ao OH-. Está ficando rosa, porque a solução está ficando alcalina. Então, por essa última foto aí, dessa placa de aço carbono, onde eu tenho ferro na composição, a gente pode ver que a região central, menos oxigenada, é onde acontece a corrosão do ferro, é onde eu tenho o anodo da pilha. E a região externa da bolha da gota d'água, é onde eu tenho mais oxigênio, é a região catódica dessa pilha. Bom, aqui estão as reações de oxidação do ferro 2 bem no centro da pilha e a reação de redução do oxigênio da água a OH-. Existe também uma outra pilha que atua também com diferença de concentração, só que essa pilha de concentração é a pilha de concentração iônica, onde eu tenho uma diferença de
concentração de íons. E essa diferença de concentração de íons é que vai gerar a região catódica e a região anódica. De maneira similar à pilha de aeração diferencial, que leva em consideração a concentração de oxigênio. Só que aqui leva em consideração a concentração de íons. Então, se vocês observarem, aqui tem uma estrutura metálica presa no concreto. A região onde eu formei uma fresta, né, onde eu tenho um espaço entre a superfície metálica e o concreto, é justamente onde corroeu. Por que corroeu exatamente ali, onde eu tenho uma pequena fresta entre a estrutura metálica e o concreto? Bom, a estrutura metálica, que é de aço também, de ferro, ela vai corroer a ferro 2. Então, o íon em questão aqui que a gente está falando, a concentração de íon em questão nesse exemplo, é de ferro 2. Por definição, essa pilha ela é favorecida pela diferença entre o material metálico, ferro, e a concentração do seu íon metálico. Essa diferença de concentração do seu íon metálico, ferro 2, é que vai favorecer a pilha, vai favorecer a formação de uma área anódica e uma área catódica. Bom, eu coloquei aqui um esquema de uma região onde eu tenho um metal e o concreto e uma fresta e umidade, né? Porque nesse caso específico de pilha, eu tenho I dissolvido em um eletrólito, uma solução. Bom, eu tenho a oxidação natural do ferro a ferro 2 e redução da água e do oxigênio ao H-. Nessa oxidação do ferro a ferro 2, eu vou ter um acúmulo de ferro dentro da fresta, né? Vai produzindo ferro e vai acumular ferro. E vai chegar uma hora que o íon ferro, o íon ferroso, ele vai se acumular ali, né? Favorecendo com que eu crie uma região de alta concentração de íons. Em contrapartida, da região externa da fresta, eu tenho baixa concentração de íons, né? Os íons estão sendo lixiviados aí por essa solução. E quando eu tenho uma região com alta concentração de íons e uma região com baixa concentração de íons, eu tenho uma diferença de potencial nesse equilíbrio. Se eu tenho uma diferença de potencial nesse equilíbrio, de ferro 2 a ferro 0, eu tenho, entre ferro 0 e ferro 2, eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho uma região anódica e uma região catódica. Tendo uma região anódica e uma região catódica, eu vou favorecer a corrosão. A região anódica é a região onde eu tenho baixa concentração de íons, onde favorece a corrosão, a oxidação de ferro 0 a ferro 2. A região anódica, onde eu tenho alta concentração de íons, onde essa concentração de íons vai favorecer a formação de ferro 0. O ferro 0 vai ficar na sua forma não corroída, né? E essa diferença de potencial favorece com que eu crie uma pilha, né? Apesar de ser o mesmo material, eu tenho duas regiões com concentração de íons diferentes, submetida a concentração de íons diferentes e formando uma diferença de potencial. Então, é por isso que nessa região é onde vai começar a corroer preferencialmente, onde eu tenho uma fresta. Ainda pensando na corrosão que acontece nas frestas, eu também formo uma pilha de aeração diferencial, onde toda a placa, né, eu tenho alta concentração de oxigênio e dentro da placa eu tenho baixa concentração de oxigênio. E aí eu formo uma região anódica e catódica. Então, a corrosão por fresta, como a gente chama, ela pode estar associada tanto a uma pilha de aeração diferencial quanto a uma pilha de concentração iônica se eu tiver umidade. Bom, eu coloquei aqui alguns exemplos de corrosão por fresta, né? Corrosões que a gente está acostumado a ver sempre numa região onde eu tenho apesar de serem o mesmo metal, diferente da pilha galvânica, eu tenho uma região menos oxigenada ou uma região com maior concentração de íons. Se a gente olhar a primeira figura, né, eu tenho ali o mesmo metal preso por um parafuso, ali são todos os mesmos metais, então não é uma corrosão galvânica, mas ela vai corroer exatamente onde eu estou formando uma fresta entre a tubulação e a estrutura que está sustentando. Como é que eu posso evitar que eu tenha uma fresta e eu tenho uma corrosão por fresta? Uma das formas de evitar é espaçando esses materiais, porque mesmo que eles tenham mesmo que seja feito do mesmo material, o mesmo material em contato, eu não formo a pilha galvânica, porque não são diferentes, mas eu crio a região anódica e região catódica por conta da pilha de aeração diferencial e a pilha de concentração. Então, para eu evitar
com que eu tenha essa fresta formada, eu tenho que espaçar essas duas estruturas metálicas. E eu coloquei aqui como exemplo alguns espaçadores, né? Onde você tem, na base da estrutura metálica, vários traços de teflon, que faz com que fique uma estrutura mais levantada, né? Então, você coloca um isolante separando essas duas estruturas, fazendo com que a concentração de oxigênio seja a mesma ao longo da peça e fazendo com que eu não tenha concentração de íons, evitando que eu tenha a formação da pilha de concentração e a pilha de aeração. Bom, depois de tudo que a gente conversou, né, quais são as medidas que eu tenho que tomar agora? Primeiro, eu tenho que analisar a peça. Corroeu ou não corroeu? Se não corroeu, eu tenho que fazer medidas para evitar essas condições que favorecem a corrosão, né? Proteger adequadamente o material. Se já corroeu, eu preciso identificar a corrosão, entender como que está ocorrendo, né? Tentar cessar esse processo corrosivo, remover o produto de corrosão se ele houver e fazer com que não corroa de novo. Então, sempre que eu tiver uma peça que eu quero proteger, eu preciso entender quais são as possíveis pilhas que podem ser formadas, quais são os possíveis mecanismos de corrosão que pode acontecer de forma química ou eletroquímica, para só assim pensar num meio de proteger da corrosão. Bom, obrigada mais uma vez ao professor Rafael Salles por esse convite. Obrigada à ABQ pela oportunidade de fazer esse webinário e eu espero que tenha sido esclarecedor. Professora Flávia, a ABQ RJ que agradece a sua boa vontade por ter aceito o nosso convite, por todo o conhecimento passado. As portas da ABQ estão abertas para novas apresentações por sua parte. E para você que assistiu, espero que tenha gostado do webinário e aguarde que o próximo webinário será disponibilizado no mês de agosto. Forte abraço.